Boa noite, meninas. Espero que todas estejam bem, com saúde, se cuidando. Vamos para mais uma aula. Hoje, em comemoração ao dia 24 de abril, que é comemorado o Dia Nacional da Libras, nós vamos falar sobre Libras. E para falar sobre esse tema, nós estamos trazendo a doutora Cláudia Vieira, que abordará a importância de estar falando sobre esse tema dentro das nossas comunidades. Espero que vocês gostem da aula, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Eu gostaria, nesse momento, de me apresentar, né? Eu sou Cláudia Regina Vieira, atualmente eu sou professora da Universidade Federal do ABC. Eu tenho formação em pedagogia, né, com habilitação de deficiente da comunicação. Trabalho com surdo já tem alguns anos, né? Também tenho graduação em bacharelado, né? Em tradução e interpretação de língua de sinais e língua portuguesa, então sou tradutora e intérprete de Libras. E meu mestrado e doutorado foi muito trabalhado nessa área, né, da língua de sinais. Então, estou aqui para conversar com vocês nesse dia, né, dessa forma diferente, né, nessa forma remota. Eu não estou vendo vocês, estou gravando antes, mas para a gente poder fazer essa interação, para mostrar para vocês um pouco do quanto que é importante a gente discutir a língua de sinais nesse dia que vocês vão ter esse contato com a aula, né, que é no dia da língua de sinais. Então, em primeiro lugar, também gostaria de agradecer a Sandra pelo convite de estar aqui para dividir esse momento com vocês e iniciar, né, de um ponto que para mim é bastante importante, tanto para mim quanto para as pessoas da área, né, que é falar dessa língua para o empoderamento, né? Quando a gente fala de língua para o empoderamento, né, de situar, né, essa língua de sinais, o que é essa língua de sinais, como é que essa língua de sinais se organiza, como é que essa língua de sinais funciona, né, o que é essa língua e o que ela influi, né, ou se ela tem uma influência muito grande e qual é o impacto dessa influência na comunidade surda e, consequentemente, como é que a comunidade surda, né, mostra esse impacto para nós, né, os não surdos. Então, a Libras e a constituição da pessoa surda. E aí vocês vão dizer assim, nossa, Cláudia, pessoa surda, né? A gente vai falar surdo mesmo? Esse termo não é um termo que a gente precisa evitar, que é um termo pejorativo? Não, né? A gente tem, assim, duas maneiras de conceituar, né, pessoas surdas, né? Uma é em função da deficiência e a outra é em função dessa questão identitária. Quando a gente fala deficiente auditivo, o que a gente está se remetendo, né? A gente está se remetendo a uma longa história do passado, né? Um período aí bastante grande em que a gente teve o quê? A gente teve pessoas sendo definidas por aquilo que elas não tinham. Então, quando a gente fala o deficiente auditivo, né? Qual que é a imagem que vem para a gente? Uma pessoa que não consegue ouvir, que precisa, né, de habilitação e reabilitação para conseguir reconquistar esse sentido que para nós, né, que não somos deficientes, né, esse sentido que para nós é tão caro, né, para recuperar para ela, porque assim, ela não tem audição, ela precisa da audição para ela ser no mundo, porque esse mundo é um mundo totalmente sonoro, né? Só que essa pessoa ela não precisa se constituir apenas e única e exclusivamente a partir daquilo que nos constitui, né? Nós somos constituídos de uma forma multissensorial, porque a gente tem a possibilidade de desenvolvimento multissensorial, e os surdos vão também, né, se constituir multissensorialmente, sem contar com o sentido da audição necessariamente para ser no mundo, né? Então, quando a gente fala de surdo e deficiente auditivo, e daí eu já vou dar um nó aqui na cabeça do pessoal da edição,
porque essa parte aqui no meu PowerPoint está lá no final, está lá mais para frente, né? E eu estou adiantando porque isso é importante da gente ir conversando dessas concepções, né? Como é que a gente entende que uma pessoa quando a gente fala assim, aquele moço é um deficiente auditivo, ele precisa do aparelho. Talvez ele não precise, a gente precisa entender também o que é um aparelho, qual que é a função do aparelho auditivo, mas eu já chego lá. Então, quando a gente fala a Libras na constituição da pessoa surda, o que a gente está dizendo? Né? A gente está dizendo que essas pessoas são pessoas muito para além, né, da impossibilidade auditiva. Então, para a gente iniciar a conversa, né, eu trouxe aqui 4 perguntinhas básicas, que são perguntas totalmente bem importantes para a gente entender o quanto que essa língua é algo importante, o quanto que essa língua é algo complexo e o quanto que essa língua é algo que dá à pessoa surda ele vai dar para a pessoa surda as condições para ser, né, na sociedade. Então, para iniciar a conversa, eu trouxe essas 4 perguntas que são: quais as especificidades dos surdos? Qual o lugar das línguas? O que é língua de sinais? E língua de sinais para quê? Então, essas 4 perguntas são 4 perguntas extremamente norteadoras para a gente entender como é que a língua de sinais pode e impacta diretamente na vida dessas pessoas, né? Quais são as especificidades das pessoas surdas? Então, as especificidades das pessoas surdas são aquelas inerentes, né, e que não estão totalmente voltadas e exclusivas para as questões do guia auditivo das coisas, né? Então, o surdo, ele é um sujeito que é visual, que se constitui visualmente, que entende o mundo de uma forma diferente do ouvinte, né? Por exemplo, né, eu vou aqui dar 2 exemplos bastante meramente ilustrativos, né, mas para a gente entender o quanto que essa visualidade ela faz diferença, né? Quando eu digo assim, qual que é o seu nome, né? Eu uso em língua portuguesa qual é o seu nome. Eu uso uma estrutura organizacional, né? Gramatical, né, da língua portuguesa, que envolve, né, um conectivo aí, né, de interrogativo, né, eu envolvo, né, um substantivo, eu envolvo um verbo, eu envolvo muitas coisas, né, dentro dessa construção, que é o que na língua portuguesa se pede. Quando eu vou fazer essa mesma pergunta em língua de sinais, eu vou dizer assim, ó, né? E eu fiz a mesma pergunta. O que eu usei? E o que equivocadamente muitas pessoas acabam dizendo? Elas dizem assim, língua de sinais é uma língua mais direta, língua de sinais é uma língua mais simples, língua de sinais não tem conectivo, então a gente não usa preposição, a gente não usa essas questões, né? Não existe pronome interrogativo, porque o pronome interrogativo não tem? Tem. Tem tudo isso, é complexa, é completa, tem pronome, tem conectivo, tem verbo, tem conjugação, tem tudo isso. Só que não é marcado da mesma forma. Então, quando eu digo assim, quais são as especificidades dos surdos, é entender que ele se constitui diferentemente da gente, que é ouvinte. Nós somos ouvintes, nós temos uma maneira de ser e de se apresentar e de entender os nossos processos. Os surdos têm uma maneira de ser e desenvolver e de entender os seus processos que são diferentes da maneira como a gente faz. Por conta disso, ele é diferente em termos... Ele é inferior? Não. Ele não é inferior, essa condição da língua de sinais não é menor, a língua de sinais não é pobre, não falta sinal na língua de sinais, né? Que as pessoas falam assim, às vezes eu queria dizer uma coisa e não tenho sinal. Não falta sinal em língua de sinais.
língua, né, segundo um teórico que eu sigo bastante, que é o Bakhtin, língua é algo que está sempre em movimento e está pressuposto a mudanças o tempo todo. Para a língua mudar e para a língua, para ter essa alavanca da língua aí se organizando e se reorganizando, precisa de gente para falar, né, essa língua. E isso acontece com as línguas de sinais. Quanto mais a gente usa, quanto mais os surdos falam, quanto mais a comunidade está junta, construindo língua, mais essa língua vai se desenvolvendo. E ela não vai se desenvolvendo para chegar no nível da língua portuguesa, porque a língua portuguesa já é uma língua que está desenvolvida e está pronta. Não. Ela está se desenvolvendo em termos de língua, linguisticamente, como acontece com a língua portuguesa, que não está pronta. A gente também está passando por várias modificações, e a gente sempre passa por essas modificações também na língua portuguesa, né? Então, a especificidade de surdos é entender que eles são sujeitos visuais e que têm uma constituição a partir de uma outra língua. Qual é o lugar das línguas? E aí, sim, Cláudia, das línguas, que línguas? Língua de sinais, língua portuguesa. Não é a mesma língua. Não, são línguas completamente diferentes e uma não tem relação nenhuma com a outra. Então, você fala assim, eu preciso disso porque na língua portuguesa, essa palavra aqui, qual que é o sinal em língua de sinais? Não existe, não pode e não trabalhe na lógica de procurar um correspondente do que é em português para a língua de sinais. Cláudia, por que você está dizendo isso? Qual é o lugar dessas línguas? Quando a gente está falando de língua oral, né? Então eu vou dizer português e inglês. Você não pega um termo do inglês, ou se você pega, eu vou já dizer que você está fazendo de forma equivocada, mas você não pega uma frase em inglês e fica buscando um correspondente ali daquela palavra do inglês para o português. A construção do inglês é diferente, a organização gramatical do inglês é diferente, e vão ter termos que você não vai conseguir traduzir ipsis literis, né? Como a gente diria. Não vai dar para você pegar e dizer assim, esse termo significa isso. Você vai depender do contexto, vai depender da frase, vai depender do texto, vai depender da área, vai depender de uma série de coisas para você fazer uma tradução. E às vezes, no momento que você for fazer uma tradução de inglês para português, você vai ter que fazer escolhas, e é isso que o tradutor estuda, né? Escolhas tradutórias. Nessas escolhas tradutórias, às vezes eu tenho que omitir um termo para dar sentido para aquela frase naquela outra língua, porque aquela outra língua, aquele termo ali, ele não vai dar o significado que o autor talvez gostaria de ter quando ele disse o que ele disse para ser traduzido. Nossa, Cláudia, o que você está dizendo? Estou dizendo o quê? Muitas vezes, né, tem muitos livros que são livros traduzidos e que são interessantes da gente pensar nessas questões das traduções, né? Tem alguns livros traduzidos que trazem as notas do tradutor. E quando esse livro traz a nota do tradutor, o tradutor vai explicando por que ele escolheu um termo em detrimento do outro. Então, ele vai dizer assim, olha, aqui o rapaz diz língua, né, na língua fonte. Só que quando a gente vai ler todo o texto, vai entender o que esse texto significa, o que a gente percebe? Que se a gente usar o termo língua em português, não vai dar o mesmo significado do que o texto todo está dizendo. Então, a gente usou este termo aqui, que é, por exemplo, linguagem. Porque linguagem vai ser um termo mais próximo da ideia geral do que ele está dizendo do que língua. Mas, naquela outra língua onde o texto foi gerado, língua é um termo que serve para várias coisas. Então, lá na nota do tradutor, o tradutor vai explicar isso, né? Então, qual é o lugar das línguas quando a gente está falando de surdo e ouvinte, língua portuguesa, língua de sinais? O papel da língua de sinais é como língua 1, como língua que vai desenvolver capacidade, que vai dar noção identitária, cultural, de desenvolvimento do surdo, e língua portuguesa é a língua 2. É a língua em que os conhecimentos, né, estão produzidos no Brasil e que ele precisa ter acesso, porque ele precisa ter acesso a esses conhecimentos que já foram produzidos. Porque se a gente não tomar cuidado com esses
com essas questões, né? O que pode acontecer? Pode acontecer da gente ter equívocos, né? E muitas vezes, e na verdade o que aconteceu muito com as pessoas surdas foi que, durante muitos anos, a língua portuguesa foi uma língua imposta como L1. E não é essa língua, né? A língua dele não é... A língua portuguesa não vai fazer por ele o que a língua de sinais vai fazer. A língua de sinais vai dar condição dele entender os processos, dele ter visão do mundo. Lembra que eu falei das especificidades dos surdos? A primeira pergunta é, qual que é essa especificidade? A especificidade é, língua, ele é um sujeito visual. A língua portuguesa não é uma língua visual. Portanto, ela não vai poder fazer para o surdo o que a língua deveria fazer para o sujeito. O que é a língua de sinais? De uma certa forma, eu até já dei uma resposta aqui, né? Língua de sinais não é português sinalizado. Língua de sinais não é tradução de português. Língua de sinais é língua completa. É outra língua, é um idioma. Como idioma, eu posso fazer um curso de 30 horas e dizer assim, agora eu sei língua de sinais e vou conversar com o surdo? Não, você não aprende inglês em 30 horas, você não aprende francês em 30 horas, você não aprende italiano em 30 horas. Portanto, você não aprende língua de sinais em 30 horas. Língua de sinais é idioma, né? Língua de sinais tem status de língua. E ela ganhou esse status de língua em 2002, aqui no Brasil, extremamente tardio, né? Porque os surdos não nasceram em 2002, a partir de 2002. A gente tem surdo no Brasil desde que o Brasil foi invadido, né? Desde que o Brasil foi invadido, a gente tem surdo no Brasil. Então, assim, língua de sinais não é uma língua nova. Língua de sinais só é reconhecida há pouco tempo. Então, essa língua de sinais que é reconhecida há pouco tempo é língua, sim, completa, complexa, né? E que dá conta de muitas coisas e não tem nenhuma. Aí você diz, professora Cláudia, como é que você está dizendo isso? Eu estou dizendo, afirmando, vocês podem afirmar isso para todas as pessoas que vocês quiserem. Língua de sinais não tem relação nenhuma relação com língua portuguesa. Ah, não é uma maneira diferente da gente dizer português? Não, não é. É língua, não é notação, não é sistema de notação. Veja, nossa, professora, você está falando de uma linguagem? Não, olha só, não é um sistema de notação. Quando a gente fala de Braille, Braille é um sistema de notação. E o que significa ser um sistema de notação? Braille não é outra língua, Braille não tem uma estrutura própria, não tem uma organização de colocação de pronome, de verbo. Braille não tem gramática. Braille é um sistema de notação para representar a língua portuguesa. Língua de sinais não é um sistema de notação. Língua de sinais é língua. Então, o que é língua de sinais? Língua, idioma. E a última perguntinha que eu fiz, né? Língua de sinais para quê? A língua de sinais para quê? Língua portuguesa para quê? Para criança ouvinte, né? Então, quando a gente tem uma criança pequena ouvinte, o que a gente faz com ela, né? A gente conversa, a gente brinca, a gente canta. E todas essas coisas que a gente está fazendo nesse sentido é o quê? Tudo isso que a gente está fazendo é dizer, na verdade, é introduzir essa criança no universo linguístico. O que a gente vai fazer com a criança com a língua de sinais? A gente precisa introduzir essa criança no universo linguístico. E como é que eu vou introduzir uma criança surda no universo linguístico? Pela língua de sinais. Eu não posso fazer isso pela língua portuguesa. A língua portuguesa não permite que a gente faça esse tipo de coisas, né? Que a gente faça esse tipo de inserção para crianças surdas. Então, crianças surdas não adianta você mostrar para ela, né? Acontece muito, né? Eu sempre dou esse exemplo, acho que todas as vezes que vocês me virem falar, vocês vão ver eu falar desse exemplo, porque eu acho que é um exemplo bastante ilustrativo. Ninguém chega para uma criança ouvinte ou para um bebê e diz assim, bebê, hoje a mamãe vai ensinar você como é que fala água. Água, água, água. Repete com a mamãe, água, água. E você vai ficar falando esse vocábulo incessantemente até essa criança responder esse mesmo vocábulo. Ninguém faz isso com criança ouvinte. Como é que a gente ensina a criança?
principalmente na questão dos vocábulos. Então, você vai contar uma história, na hora de dar banho, você vai falar, ai, a água tá quente, ai, a água do bebê tá quente, nossa, esfriou a água do bebê, ai, nossa, olha a água, a mamãe vai jogar água na perninha, a mamãe vai jogar água na barriguinha. A gente vai fazendo jogos, né? Fora do banho, você vai dizer, você tá com sede? Você quer água? A mamãe vai tomar água. Ó, você toma um copo d'água e mostra para a criança, você quer água? Você quer água também? E ela vai, né, assimilando isso numa relação contextual. Para a criança surda, porque a gente geralmente faz isso em língua portuguesa, né? Você chega para ela e fala assim, olha, isso é água, água. Aí você mostra um desenho de água, porque assim, todo mundo que vai ensinar surdo acha que precisa etiquetar o mundo para o surdo, né? Colocar um monte de imagem. Só porque a gente está falando que ele é um sujeito visual. Gente, né? Tem gradações aí, né? Você coloca um monte de imagem de água e põe a palavra escrita água, 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 como se isso fosse o suficiente para ele criar mecanismos para desenvolver linguagem. Para desenvolver linguagem, precisa de língua. E a língua que ele precisa para desenvolver linguagem é a língua de sinais. Então, língua brasileira de sinais, Libras, é língua, é um idioma. E como todo e qualquer outro idioma, não é universal. Aí tem gente que diz assim, mas por que não ser? Seria tão bom se fosse universal, porque daí a gente aprende a língua de sinais e conversa com todos os surdos do mundo. Seria tão bom se todo mundo falasse português, e aí a gente poderia viajar para todos os lugares do mundo e continuar na nossa língua de conforto. Língua, e quando eu digo que a língua de sinais é uma língua e é um idioma, ela pressupõe exatamente isso. Um grupo específico conversando, desenvolvendo, trabalhando os aspectos sociais, linguísticos, culturais e políticos para o desenvolvimento dessa língua. Como acontece com qualquer outra língua. Então, mas as línguas de sinais deveriam ser universais. Se as línguas de sinais fossem universais, as línguas orais também deveriam ser universais. E não são. Né? E elas não são por um motivo, né? Tem quem nos colonizou, quem nos trouxe a língua, como é que a gente foi aprimorando, como é que a gente foi modificando essas línguas que chegaram para cá. E se a gente for falar de Brasil, então, a gente tem uma língua oficial, mas a gente tem mais de 200 línguas circulando por aí. Inclusive a língua de sinais, que é reconhecida e não é oficial, então só para a gente ter também esse ponto, né? Língua de sinais não é a segunda língua oficial do Brasil, não. Ela é uma língua reconhecida, tá? Língua oficial do Brasil só tem uma, que é a língua portuguesa. É por isso que o surdo é bilíngue pela força da lei, tá certo? Porque existe uma língua que é a língua oficial do país. Mas a gente tem mais de 200 línguas indígenas por aí também, né? Que são algumas reconhecidas, outras não. E esse reconhecimento dá o quê? Dá o direito, olha só que coisa que parece absurda, né? A gente precisa de uma lei para dar o direito da pessoa ter acesso à língua que vai dar conta dessa constituição dela enquanto pessoa. Mas a língua de sinais é uma língua reconhecida e a língua portuguesa é uma língua oficial. Então, é errado a gente dizer linguagem de sinais. Nunca mais digam isso. Duas expressões que vocês precisam abandonar a partir de hoje. Eu não estou vendo vocês, mas, assim, vou perguntar para as minhas colegas aí de Suzano quem estava presente e se continua falando isso, merece um puxão de orelha. Então, duas coisas que não pode falar. Linguagem de sinais, é para banir do dicionário. Não é linguagem de sinais, é língua. Eu acabei de dizer para vocês que é um idioma, que é complexo, que é organizado, não é linguagem. Linguagem é outro... linguagem, ela vem em outro contexto, ela significa outra coisa dentro da cadeia da linguística. E não é surdo-mudo, tá certo? Surdo não é mudo, é surdo só. Né? Professora, para falar surdo só? Não, surdo, tá? Então, assim, não é surdo-mudo, não é linguagem de sinais, tá bom? Como é língua, como é idioma, não é linguagem, é língua. E aí, por isso que eu estava dizendo, né? Surdo ou deficiente auditivo. Então, aí eu trago uns slides com algumas citações, explicando para vocês da onde vem, né, essa lógica da gente chamar pessoas de pessoas surdas e da onde vem essa lógica da gente chamar as pessoas de pessoas deficientes auditivas.
E aí, essa lógica vem numa lógica que é da constituição histórica das pessoas com deficiência, né? Tem um documentário muito interessante no YouTube que chama Movimento Político das Pessoas com Deficiência. Quando vocês puderem assistir, ele tem mais ou menos 1 hora de duração, 1 hora e pouco de duração. Ele vai falar de pessoas com deficiência falando sobre as suas deficiências de uma forma muito naturalizada, como a gente deveria dizer, né? Como a gente deveria tratar e como a gente deveria usar. E aí eles vão dizendo algumas coisas que são muito importantes para a gente. Então, quando a gente fala deficiente auditivo, a gente está imbuído, a gente está totalmente dentro do quê? Pensando naquela lógica construída de uma lógica histórica que entende pessoas com deficiência como pessoa que aquela pessoa com a qual falta alguma coisa, né? Como eu estava dizendo lá no começo. Pessoa com deficiência não tem um sentido. Pessoa com deficiência não consegue realizar isso. Pessoa com uma deficiência intelectual não faz raciocínio lógico. Pessoa com deficiência física não consegue andar. Pessoa com deficiência auditiva não escuta nada. E a lógica que a gente precisa pensar e tirar dessa lógica de deficiente, que a gente chama aí de clínico, vocês acabaram de ver minha colinha, né? De clínico patológica, é que a gente não precisa verificar isso sobre esse viés médico que, durante muitos anos vigorou. Esse documentário vai dizer que as pessoas são pessoas. E antes da gente olhar para aquilo que a gente vê e fala assim, isso incapacita, isso não dá para ela fazer, a gente olha para as potencialidades, porque elas têm potencialidade e elas são pessoas. Assim como a gente, e nós que somos considerados pessoas normais e sem deficiências, e normais muito entre aspas mesmo, né? E sem deficiência, nós também temos potencialidades e limitações. Então, tem algumas condições, né, que para olhar para essas pessoas, né, surdo ou deficiente auditivo. É surdo. Surdo porque, assim, não existe nada que o inferiorize. Não existe nada que o incapacite. O que geralmente incapacita, e daí a gente falar da língua de sinais como potencial empoderamento da comunidade surda essa língua vai dar condições desse cara se desenvolver, se constituir cultural, linguisticamente, politicamente e subjetivamente, né? Pensa que ele vai conseguir explicar o que sente, dizer o que quer, porque ele vai ter uma língua para fazer isso. E com o português não funciona assim. O português não é uma língua natural, ele não vai aprender de forma natural, ela não vai vir tranquilamente como vem para a gente. Ela vai ter que vir de uma forma sistemática. E sistematicamente é bastante complicado a gente pensar em como é que faz isso, né? Para um bebê surdo. Como é que a gente fala para o bebê surdo que ele precisa ouvir? O aparelho auditivo dele tem questões. E é só o aparelho auditivo dele que tem questões. O cognitivo está preservado. Só que se a gente demora para colocar essa pessoa em contato com a língua de sinais. E não é um contato com sinal, gente. Sinal não é língua de sinais. Lembra lá que eu estou dizendo para vocês desde o começo. Língua de sinais é idioma. Você fazer isso aqui, né? Casa, bola, menino, né? Homem, mulher, isso aqui não é língua de sinais. Isso não é língua de sinais. Isso são sinais. É a mesma coisa de eu dizer casa, tênis, bola, carro. Isso não é português. São palavras soltas, sem sentido e sem conexão e sem ligação, né? Quando eu faço isso não é língua de sinais. Não é língua de sinais. Isso é sinal. Sinal solto, sinal sem contextualização, sinal sem condição de poder pensar em desenvolver o quê? O que eu quero com isso? Casa. Eu sei que é casa porque eu tenho uma língua que me ajuda a parar que isso aqui é uma casa e que eu estou falando nessa situação contextual e relacional casa.
Quando eu mostro isso aqui para uma criança surda que não tem contato com a língua, que não sabe o que é, e que eu mostro duas mãos juntas, são duas mãos juntas, que pode significar uma série de coisas. Inclusive, pode, para ela, não dar nenhuma condição de estabelecer uma relação com casa. E isso não significa que ela não tenha um conhecimento cognitivo. Isso só significa que eu não sei e que eu não trato a língua de sinais como língua. Então, a língua, né, a língua de sinais, ela foi reconhecida por uma lei que é a 10.436, que foi dia 24 de abril de 2002, né? E ela foi reconhecida pelo decreto 5626, que é do dia 22 de dezembro de 2005. Então, lá, né, nesses dois documentos, a gente tem a definição do que é uma pessoa surda, né, de quem são as pessoas surdas e do que elas precisam. Quando a gente está falando, né, num contexto de comunidade surda, e por isso essa questão do empoderamento é importante, as pessoas que estão juntas nessa comunidade surda não consideram as pessoas surdas como pessoas deficientes. Não falta nada para elas. Elas estão nesse ambiente, elas conversam, elas têm dúvidas, elas falam, elas colocam para fora, elas falam em língua de sinais ou às vezes elas emitem som. Uma outra coisa que é importante de vocês saberem, surdo oraliza, né? Quando o surdo emite som, a gente fala que ele oraliza. Ele oraliza algumas palavras do português, e aí ele fez isso mediante a técnicas, mediante uma série de coisas, né? Tratamentos fonoaudiológicos, recursos, enfim. O próprio aparelho de amplificação sonora individual, né? O AASE, que é aquele aparelho que fica atrás da orelha, ou fez um implante coclear, e ele está falando, ele continua surdo, gente. Quando ele tira aquilo, ele é surdo. Ele não virou ouvinte. Então, não adianta você falar com ele normalmente e achar que tudo que você está falando ele está entendendo. Vocês percebem que eu estava falando antes que existe uma relação que é de língua, e a relação de língua, ela constitui o sujeito subjetivamente, cognitivamente, culturalmente, politicamente? Se essa pessoa não tem esse desenvolvimento, se ela não teve uma língua para fazer esse embasamento, você pode falar 50 coisas, essas pessoas vão repetir 90 coisas e elas não vão entender o que elas estão falando. Porque elas não têm subsídios linguísticos para amparar o que elas estão falando. Elas vão repetir. E aí você vai dizer assim, tem muita gente que diz assim, esse surdo aí, ele é um surdo que, além de surdo, ele tem uma deficiência intelectual. Porque eu pergunto uma coisa para ele, eu falo uma coisa para ele hoje, amanhã eu falo de novo e ele não entendeu. Não é que ele não entendeu, gente. Ele subsidiou isso onde? Você disse uma coisa para ele hoje, mostrou um monte de imagem, deu um monte colocou um monte de palavra lá, e amanhã você quer que ele lembre essa sequência de imagem, esse monte de palavra relacionado com o quê? Contextualizado com o quê? Não, mas eu perguntei em língua de sinais. Nunca, jamais, em hipótese alguma, de jeito nenhum, de maneira alguma, nunca façam isso. Hoje, eu queria falar para vocês que é importante a gente entender língua de sinais. Isso aqui não é língua de sinais de novo. É impossível falar duas línguas ao mesmo tempo. Impossível. A nossa função cerebral não consegue fazer isso. É impossível. Quando vocês virem uma pessoa fazendo isso, falando, e ao mesmo tempo usando língua de sinais, ela não está usando língua de sinais. Ela está usando português. Lembra lá no começo que eu disse que uma língua não tem relação nenhuma com a outra? Não tem. Se você está pensando e você está organizando essa frase em língua portuguesa, você não consegue organizar e pensar essa frase em língua de sinais. Portanto, se você fizer isso na frente de um surdo sinalizador que usa a língua de sinais, ele não vai entender porque você não está falando a língua dele. O problema não é dele, o problema é seu. Nesse caso, não é um problema de cognitivo do cara, não é, esse surdo não entende. Eu falo com ele, eu já falei uma vez, duas vezes, três vezes, e ele não entende nada. Tá, porque você não está usando a língua dele.
É como se você tivesse, e aí eu vou fazer uma comparação mega grosso modo, né? Mas é como se você tivesse feito uma redação toda em português, que é a sua língua, e aí você pega o dicionário e procura as palavras correspondentes do inglês e entrega a redação em inglês para o professor. Sua redação vai estar muito errada se você fizer isso só pelo dicionário. Por quê? Porque você está buscando correspondente lexical. E esse correspondente lexical não dá conta da constituição gramatical. O inglês é outra língua com outra organização gramatical e quando você vai colocar as coisas uma embaixo da outra ou fazer essa correspondência lexical, vai dar tudo errado. Tanto com o inglês, com o francês, com o alemão, com o espanhol, com qualquer língua que você fizer, vai dar errado. Dá errado com língua de sinais também. Tá? Então, não façam isso. Ah, mas eu acho que para eu entender melhor, seria legal se o surdo, né, ou se o intérprete quisesse falar. Se ele faz língua de sinais e fala ao mesmo tempo, ele está priorizando uma língua. Ele não consegue pensar as duas. Ou bem ele dá informação para o surdo em língua de sinais, ou bem ele dá informação para você em língua portuguesa. Se for fazer ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo é impossível. Quem faz isso, faz o que a gente chama de português finalizado. Não, mas eu conheço um intérprete que ele faz, ele é ótimo, ele consegue. Ele não consegue. Ele pode começar a organizar as coisas porque ele já tem, de repente, uma estrutura dessas primeiras frases em língua de sinais muito bem definidas, e no momento que ele vai ouvindo, que ele tem que fazer esse processamento das duas línguas, ele vai optar por uma. E se ele é ouvinte, ele vai optar pela língua dele, porque é a língua que ampara o que ele está falando. Então, assim, impossível, Cláudia, é impossível. Eu desafio. Então, a pessoa que conseguir fazer isso, grava um vídeo, me mostra que eu faço um desafio. Um desafio se ela faz isso, e se ela faz isso nas duas línguas de forma diferente. Qual que é o grande nó, né, que a gente também tem com relação, quando a gente fala da língua, né? Por que é tão difícil a gente pensar na língua de sinais como uma língua que se constitui, nessa língua de sinais dessa forma? Por que é tão difícil pensar isso? Porque 90% dos surdos são filhos de pais ouvintes. Então, assim, os surdos nascem em casas, em lares, em que ninguém nunca ouviu falar em língua de sinais antes da presença dessa criança surda em casa, né? E língua de sinais é um negócio, falei para vocês, né? Ela é reconhecida muito recentemente, então só agora que a gente está tendo uma maior visibilidade disso nos outros espaços. Então, a gente começa a ver na televisão, a gente começa a ver em alguns programas, a gente começa a ver com mais frequência nas escolas. Então, a gente está começando a entrar em contato com essa língua, e aí só porque a gente está começando a entrar em contato com essa língua, a gente acha que é uma língua nova. Ela não é, né? Então, ela tem uma tradição, ela tem uma organização, ela já tem história, né? Mas a gente não tem essa língua compartilhada, por exemplo, essa criança surda não tem essa língua compartilhada em casa com uma criança ouvinte. Então, falta para ela isso, e talvez por isso que falte esse empoderamento dessas crianças desde sempre. Vou recomendar para vocês darem uma olhada também num blog que é de uma mãe chamada Sabine Chad. A Sabine, ela tem um filho surdo de agora 12 anos. Então, ela foi contando a trajetória um pouquinho do filho dela, né, ao longo desse período, e ela vai contando como que ele teve contato com a língua de sinais, a partir de que momento que ele dá um start, como que ele desenvolve, e hoje ele é uma criança que faz poesias, e que trabalha tudo isso dentro da língua de sinais, né? Porque é a língua que deu para ele condições de ser. Então, esse empoderamento que eu estou dizendo é a condição, é a permissão que a gente está dando para as pessoas para elas serem, e que era uma condição que a gente não dava para essas pessoas antigamente, né? Num período anterior aí essa língua de sinais. A língua de sinais veio para a gente poder dizer que essas pessoas podem ser. Olha que coisa louca, a gente vai dizer que elas podem, elas sempre puderam ser. Elas não tinham permissão de ser. Então, a língua de sinais dá para elas essa permissão de ser, né?
E essa construção não pode ser uma construção numa relação, por exemplo, adulto-criança só, né? Assim, vou colocar um intérprete de língua de sinais para ensinar a língua de sinais para a criança. Intérprete não ensina a língua, intérprete medeia comunicação, mas não ensina a língua. Você já viu algum intérprete de inglês ensinando inglês para alguém? Intérprete não ensina língua, gente. Língua a gente aprende no cotidiano e sistematiza na escola. Sistematiza no socializando. Então não é intérprete que vai ensinar, não é relação criança-adulto, é relação criança-criança. Essas crianças, por isso que crianças surdas precisam estar junto com outras crianças surdas. Cláudia, e a inclusão? É exatamente para permitir que elas sejam incluídas em qualquer espaço. Elas precisam de contato criança-criança para desenvolver essa língua que eu estou dizendo, porque não é linguagem, não é sinal, é língua. Crianças brincam juntas, criam jogos simbólicos, né? E como é que elas fazem isso? Como é que elas medeiam isso? Elas medeiam isso através da língua. Crianças surdas, durante muitos anos, foram privadas desse tipo de contato, de convívio. Então, ela precisa desse contato, desse convívio, para poder estabelecer essas relações. Eu vou contar uma historinha muito rápida, né, que é a importância da língua de sinais para a formação de conceitos de construção da comunidade surda. São dois pontos, duas historinhas curtas. Eu já estou encaminhando aqui para as finalizações. Mas são duas historinhas importantes. A primeira, ela está num livro chamado Voo da Gaivota, que é da Emmanuelle Laborie. Ela é uma artista francesa, né, a Emmanuelle, e ela escreveu esse livro que chama Voo da Gaivota, e ela é surda. E aí ela conta pra gente um texto. Eu vou pôr o óculos, eu estava sem óculos porque estou gravando aqui, está bem o reflexo do meu anel de luz, mas só para eu poder ler, senão eu não consigo ler. Depoimento da Emmanuelle. Tinha um gato branco. Para mim não tinha nome, era o gato. E gostava muito dele. Fazia-o saltar no ar, fingia que ele era um avião, brincava de helicóptero com ele. Puxava ali a cauda, devia ser infernal. Mas o fato é que o gato me adorava. Eu massacrava o tempo todo e cada vez ele gostava mais de mim. Fez um enorme ferimento na barriga, o gato. Não sei como nem quando. Estávamos no campo. O meu pai, que estudava então medicina, cuidou dele. Coseu-lhe o ferimento, mas não resultou em nada. O gato morreu. Perguntei o que tinha acontecido. O meu pai disse, acabou-se. Aquilo queria dizer que o gato tinha desaparecido, que se tinha ido embora, que eu não voltaria a vê-lo. Eu não sabia o significado da morte. Tornaram a me explicar o que tinha sido o fim, que ele não voltaria nunca mais. Nunca. Eu não sabia o que era. Morte também não. Finalmente entendi uma única coisa. Morte era o fim. Algo que terminava. Eu julgava que os adultos eram imortais. Os adultos iam e vinham. Nunca acabavam. Mas eu não. Eu havia de partir, tal como o gato. Não me imaginava como adulta. Via-me sempre criança. Toda a vida julgava-me limitada ao meu estado atual. E, sobretudo, achava que eu era única, só no mundo. Só a Emmanuelle que é surda, mais ninguém. Emmanuelle é diferente. Emmanuelle nunca há de crescer. Eu não podia me comunicar com as outras pessoas, portanto, não eram como as outras pessoas, os adultos. Eu ia, pois, acabar. E houve alturas, quando eu não conseguia mesmo comunicar, perguntar tudo aquilo que pretendia compreender, ou quando não havia resposta, então aí pensava na morte. E tinha medo. Sei agora por quê. Nunca tinha visto um adulto surdo. Só tinha visto crianças surdas. Portanto, aquilo que eu achava era que as crianças surdas não cresciam. Iríamos todos morrer assim, em pequenos. Creio que ignorava mesmo que aqueles que ouvem já tinham sido crianças. Não havia qualquer referência possível. Então, o que a Emmanuelle está contando aqui para a gente?
Ela não tinha uma língua para conversar com ninguém para tirar nenhuma dúvida. Ela não tinha uma língua que amparasse ela ter os conhecimentos básicos, primários. E quando eu estou falando de língua de sinais, eu estou dizendo dessa língua para fazer isso. E quando a gente coloca a língua de sinais, parece que a língua de sinais ela só vai dar um paliativo, ela vai ser uma ferramenta para a pessoa entender o português. E ela não pode ser essa ferramenta. Ela tem que ser língua dentro da sua complexidade. Então, língua de sinais é língua, é idioma. E é uma língua capaz de dar para a pessoa, né, esses subsídios para entender o mundo, né? E daí a gente tem uma história que é exatamente ao contrário da história da Emanuele, que está no livro do Oliver Sacks. Esse daqui é do Vendo Vozes, em que ele conta o seguinte caso, né? E esse caso ele tirou de um outro livro que é um livro americano, do Supala, o autor Supala. Então ele vai dizer assim: eu nasci numa família surda, com muitos irmãos surdos, mais velhos que ele, e por isso demorou a sentir falta de amigos. Quando seu interesse saiu do mundo familiar, notou no apartamento ao lado seu uma garotinha cuja idade era mais ou menos a sua. Após algumas tentativas, se tornaram amigos. Ela era legal, mas ela era esquisita. Ele não conseguia conversar com ela como ele conversava com seus pais e irmãos mais velhos. Ela tinha dificuldade de entender gestos elementares. Depois de tentativas frustradas de se comunicar, ele começou a apontar para o que queria ou simplesmente arrastava a amiga para onde ele queria ir. Ele imaginava como deveria ser ruim para a amiga não conseguir se comunicar. Mais uma vez que eles desenvolveram uma forma de interagir, ele estava contente em se acostumar com as necessidades peculiares da amiga. Um dia, a mãe da menina aproximou-se e moveu seus lábios. E como mágica, a menina pegou sua boneca, sua casa de boneca, e então ficou estupefato. E foi para casa perguntar à sua mãe sobre exatamente qual era o tipo de problema da vizinha. Sua mãe lhe explicou que a amiga dele, bem como a mãe dela, eram ouvintes e por isso não sabiam sinais. Eles falavam, moviam seus lábios para se comunicar com os outros. Então perguntou se somente a amiga e sua mãe eram assim. E sua mãe lhe explicou que era a sua família que era incomum e não a da amiga. As pessoas eram como a sua amiga e a mãe. Sam não possuía a sensação de perda. Imerso no mundo de sua família, eram os vizinhos que tinham uma perda, uma desabilidade de comunicação. Então, percebam que são duas situações importantes para a gente entender a importância da língua de sinais. Na primeira, a gente tem a Emanuele sofrendo, porque ela não consegue entender algo que é básico, que é elementar. Ela não consegue dizer coisas porque ela não tem uma língua que possa, uma língua que ela possa conversar com as pessoas para poder dizer essas coisas. O universo que ela frequenta, quando ela diz assim, né, a gente faz um recorte aí do material, né, do livro, mas o universo que ela tem é que ela está numa escola e ela vai para uma escola dessas escolas especiais, onde tem só criança com deficiência. E não necessariamente crianças surdas, mas crianças com deficiência. Então, ela tem uma constituição inicial que é uma constituição de quem está vivenciando algo que é bastante complicado, que é uma limitação. Ela não é exposta a ter desafios. E aí ela só consegue saber que ela é surda e que ser surda não é algo que a incapacita, no livro, quando ela faz uma viagem, né, ela vai viajar, e nessa viagem ela conhece adultos surdos. E aí ela diz, gente, eu cresço. Eles têm vida, eu posso ter uma vida. Né? E é diferente, por exemplo, do Sam, que tem língua em casa.
que sabe brincar, que inclusive conseguiu arrumar um meio de comunicar com a colega que não usava a língua de sinais. Veja, o que eu quero dizer com isso? Que crianças surdas e ouvintes podem conviver, desde que cada uma tenha a possibilidade de ser na sua língua, de se constituírem, de cada um se constituir na sua língua. Quando cada um se constitui em sua língua, eles conseguem estabelecer uma possibilidade comunicativa. Porque cada um vai vendo o que faz sentido para você na sua maneira de se constituir. Quando você não permite que isso aconteça, uma vai ser sempre conduzida. E é por isso que a gente tem essa ideia de rebaixamento. Então, língua de sinais é uma língua de empoderamento, sim, para a comunidade surda. E aí eu só queria terminar, né, com um vídeo, que é um vídeo extremamente importante para a gente, né? Um vídeo que, de uma certa forma, eu acho que vai ilustrando tudo aquilo que a gente foi conversando ao longo dessa conversa hoje, né? Tudo aquilo que eu fui tentando explanar para vocês hoje, que é um vídeo que está disponível no YouTube, que foi feito pelo Gabriel, o site dele, né, chama Isoflux, né? O Gabriel, que é um surdo totalmente atuante, um surdo brasileiro que tem conteúdos extremamente importantes sobre língua, sobre empoderamento, sobre posicionamento, e que todo ano ele faz um vídeo sobre o Dia do Surdo, que é em setembro, né? E aí, esse vídeo especificamente traz muitos desses aspectos do quanto é importante a língua, do quanto a língua liberta, do quanto a língua empodera, e do quanto as pessoas surdas são só pessoas. São apenas pessoas, como nós, mas que se comunicam de uma forma diferente. E entender que não é, né, eu acabei de dizer um negócio, mas assim, não é, a gente não pode definir apenas como um modo de comunicação diferente. Elas existem, elas se constituem de forma diferente, não por isso de uma maneira menos eficiente ou inferior. É só diferente. Então, eu queria que, neste dia, a gente marcasse, né, que língua de sinais é um idioma e que ela vai constituir esse indivíduo que é surdo, não surdo-mudo. Ela vai constituir esse sujeito para esse sujeito ser e poder dizer tudo o que ele tem para dizer no mundo. Tá certo? Gente, muito obrigada. Aí no slide, na primeira página, né, na primeira folha, tem o meu e-mail. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, quiser perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. E espero que tenha ajudado vocês, ou que tenha sido uma experiência interessante essa que a gente está vivenciando hoje, tá bom? Um abraço a todos e só, né, esqueci de dizer que o meu final em língua de sinais é esse aqui, tá bom? Então, o meu final é Cláudia e eu gostaria de me despedir de cada um de vocês e agradecer por essa oportunidade de estar aqui, né? Ainda que virtualmente, fazendo essa conversa com vocês. Muito obrigada. Sou uma pessoa? Sou um ser humano? Você me vê como alguém diferente? Talvez tenham me esquecido. Ou será que eu sou invisível? Não faço parte da sociedade? O que eu sou para você? Lembre-se que eu sou um ser humano igual a você. Sou uma pessoa. Eu estou aqui. Estamos espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Estamos em todas as partes e muitas vezes vocês nem percebem.
cada um escrevendo suas próprias histórias e aprendendo coisas novas. Tendo suas próprias experiências e conhecimentos. Somos indivíduos, como você, como qualquer ser humano. E como todos vocês, temos personalidades diferentes. Ficamos felizes. Ficamos tristes. Nos apaixonamos. Nos divertimos. Sentimos medo. Sentimos ódio. Sentimos raiva. Sofremos. Sentimos solidão. Temos sentimentos. Temos uma comunidade com cultura, nossos costumes e identidade. Somos surdos. Somos surdos. Não somos pessoas que conversam com mímicas ou com gestos. Não somos apenas pessoas que se comunicam com as mãos. Somos muito mais além disso. Libras é a minha língua. Minha língua. Libras é a nossa língua e não uma piada. Por que seria? As pessoas pensam que Libras é uma piada, mas não é. Ela tem um passado de luta, quando os surdos tinham as mãos amarradas e eram obrigados a oralizar, castigados com palmatórias se usassem as mãos para conversar. Mas hoje as coisas são diferentes. Conseguimos ultrapassar alguns obstáculos. E o direito de usar a Libras é a nossa maior conquista. Agora queremos o nosso espaço. Temos a nossa identidade e cultura. Mas ainda precisamos conquistar nosso lugar na sociedade, pois queremos fazer parte dela também. Queremos ter acesso à informação, às fontes de cultura e de entretenimento. Queremos saber o que está acontecendo no mundo e também queremos mostrar o nosso próprio mundo. Queremos um futuro em que nós sejamos como todos, sem diferenças ou preconceitos, pois acima de tudo, somos seres humanos, somos iguais. Queremos preservar a nossa língua, nossa história e o nosso valor. O mundo precisa de mais amor. Transmita amor e receba amor de volta. Só assim conseguiremos fazer com que o mundo tenha paz, respeito e igualdade. O amor transforma tudo. Eu quero um futuro melhor. O mundo precisa de mais empatia.
Imagine se o mundo todo fosse surdo. Reflita.